que começou a chover forte. Opa, João Manete Joiner. Então, agora sim, vamos lá. Aceito. Vamos lá. Pá. Grande João. E aí? Tudo bem, cara? Tranquilo? Tudo jóia. Agora eu que vou te pedir meio minuto, porque começou a chover muito forte aqui, eu tô com a porta aberta. Peraí, eu já volto ao vivo. Peraí. Pronto, agora podemos. Agora sim. Fala, João, tava na correria aí, né, cara? Cara, inventaram uma reforma na estrada aqui, chegando em casa, tudo trancado. Meu Deus. E aí parece que tudo dá errado ao mesmo tempo, né? Ônibus trancando a rua, encarreira tudo junto. Tá certo. Tá me vendo, ouvindo bem aí? Tudo certo? Tudo tranquilo. Então vamos lá, vamos começar. João, cara, primeiro, muito obrigado aí por você ter concordado na gente fazer esse bate-papo. Já faz um tempo que eu estava tentando tua agenda, né? E não dava e tal. Então, obrigado. Eu estava explicando antes aqui, esse é um projeto que eu comecei há uns 2 meses e pouco, 2 meses e meio, que a ideia era conversar com executivos diversos, né, de diferentes empresas e indústrias, para falar sobre crescimento, sobre desafio, sobre gestão, né, e compartilhar isso com as pessoas. E aí você é um baita contraponto aqui, né, porque assim, eu trouxe bastante gente mais sênior no sentido de idade, mesmo de tempo, de experiência e tal, gente que já percorreu uma longa jornada. E aí você é o cara que está começando a jornada, mas com uma puta experiência interessante. Então, mais uma vez, obrigado, cara. Eu queria que você comece se apresentando. Fala o que você faz, porque não sei exatamente. Eu sei, a gente já conversou, você falou que trabalha com mídia programática e tal, mas eu sei que tem uma porrada de coisa dentro do teu portfólio. Eu acho que seria interessante a gente saber. Boa. Vou começar pedindo desculpa pelo atraso, não foi algo planejado, mas deu certo, estamos aqui. É um prazer poder falar contigo, uma pessoa que já me trocamos várias ideias. Para quem está aqui, meu nome é João Pedro, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha bem pequenininha. Trabalho desde os meus 11 para 12 anos com a internet. Eu comecei brincando muito cedo com o computador. E começou a ficar sério as coisas, eu comecei com página no Facebook, blog, há muito tempo atrás, e começou a funcionar, e começamos a crescer, e quando chegou a pandemia, eu estava preparado em experiências e tudo pronto, e quando deu o boom ali da internet, a gente conseguiu surfar essa onda muito forte, e hoje a gente chega a ter a Spoon, que é uma holding que a gente trabalha com mídia programática, mas eu gosto de falar que a gente trabalha com criação de conteúdo e uso e distribuição de conteúdo para muita gente. Assim, tipo, a gente sabe viralizar conteúdo, trabalha com a parte de mídia programática, trabalha com parte de mídias sociais, onde a gente tem mais de 50 milhões de seguidores em redes sociais. Então, a gente entende de publicidade em volume, então viralizar conteúdo, vender e ser remunerado através da publicidade no final do dia. Nossa, que legal isso, cara. E a escolha por esse nicho, sei lá, foi baseado em quê? Era experiências anteriores? Você já era uma área que você gostava? Como é que você... vou criar uma empresa só que de sei lá, publicidade, vou vender mídia, né? Sei lá. Foi tudo uma sequência de coisas acontecendo, né? Eu sempre, quando eu falo com o pessoal, eu comento assim, tipo, sempre com conversas eu falo que eu sempre gostei de estar ativamente nas coisas que eu estava participando. Eu nunca quis ser a pessoa que está usando só. Eu sempre queria estar administrando, estar participando. Então, desde que comecei a jogar, tipo, tava num servidor online, não, eu não quero estar jogando, eu quero ser o administrador do servidor. Aí entrei no Facebook e eu pensei, não quero estar usando o Facebook.
tipo, as pessoas que estão de outro jeito. Isso desde o Orkut, na verdade, né? Tipo, pô, como é que funciona essa tal de comunidade no Orkut? Assim, eu peguei o finalzinho ali e eu sempre fui. E aí começou a acontecer, né, com as páginas do Facebook. E aí, tendo seguidor, eu precisava divulgar alguma coisa. E para divulgar, eu via que o pessoal usava site. Foi entender um site, uma página que eu trabalhava precisava de um redator. Fui entender o que era esse universo de redação e blog mais a fundo. E aí foi uma sequência de estar preparado para a oportunidade que estava passando na minha frente ali, né? Então, eu comecei como redator e veio uma bomba de blogs, de precisar de muito conteúdo. E aí eu já fui direto nisso, comecei a contratar time. Isso eu devia ter uns 16 para 17 anos, mais ou menos. E comecei a contratar gente, então daqui a pouco eu já estava com 7 redatores escrevendo e eu só ficava cuidando para viralizar o conteúdo. E aí depois, pô, eu quero ser o dono do blog, eu não quero ser o cara que só tá escrevendo ali. E fui indo até que a gente chegou aqui hoje e aprendendo ainda muita coisa dentro desse universo, porque muda muito todo o tempo, né? Pô, que legal, mas, cara, me diz, pô, você tá falando que com, sei lá, 16, 17 anos, já estava contratando 6, 7 pessoas para trabalhar contigo. Como que é essa tua visão de gestão? Como é que você começou a tipo, olhar, beleza, você percebe que eu preciso de mais gente porque eu tô com muito trabalho, né? Sei lá, se eu quiser acessar mais clientes, eu preciso conseguir distribuir. Como é que enxergar isso, cara? Gerenciar, não só lidar com pessoas, que é algo que requer uma, né? Você vai se desenvolver ao longo do tempo, mas gerenciar mesmo uma questão de como é que eu busco clientes, o perfil que eu contrato, né? Uhum. Então, lá no começo eu chamava quem estava na minha volta, né? Então, meu sócio até hoje, o Tobias, ele foi meu colega quando a gente estava fazendo ensino médio do Federal. E aí eu brinco, tipo, eu convidei todo mundo da minha turma para trabalhar comigo, assim, tipo, eu dizia, pô, eu tenho uma oportunidade, esse negócio tá desenvolvendo, eu tô precisando, eu não dou conta mais sozinho, pô, me ajuda aqui, vem comigo, vamos fazendo. E desse pensamento de precisar mais gente foi porque eu começava, pô, o mais importante é X e Y. Daqui para baixo não precisa ser eu fazendo, porque isso aqui é o 80-20 da né? Eu comecei a consumir muito conteúdo. Eu assistia 12 horas de YouTube por dia. Às vezes eu tava fazendo alguma coisa no YouTube todo o tempo e vendo vídeo de várias coisas, várias pessoas falando, produtividade e tal. Eu falo, pô, isso aqui é o importante. Por exemplo, num blog, para mim viralizar o conteúdo, o que importava era a imagem, o conteúdo secundário para mim conseguir ter o acesso que era o que eu precisava. Então eu entendi, eu preciso ter muito conteúdo sendo produzido e eu preciso pensar o título e a imagem boas. Eu não preciso produzir. E aí eu comecei nisso e comecei, tipo, pô, eu preciso mais gente. E aí, no começo, tudo pelo WhatsApp e botava muita... Na época que eu tava fazendo direito, só sabia que eu precisava de gente para produzir. E era extremamente... Né? Teve gente que chegou para trabalhar comigo em 2019 e tal, mais ou menos, e tá até hoje. Tipo, começou lá escrevendo junto, eu passava os conteúdos e tá até hoje com a gente trabalhando. O sócio também começou lá nessa época e eu quer dizer, atende essa aqui, eu vou fazer isso, e a gente foi indo e entendendo o que era importante, precisava de muita atenção, o que era mais operacional, que não é tão operacional, né, mas que dava para delegar mais fácil. Nossa, muito legal, João. Cara, e como é que você começou a identificar o perfil de cliente que comprava isso? Você começou acessando a agência? Como é que você chegou no cliente? Porque assim, hoje você deve ter uma carteira de clientes interessante, porque a empresa cresceu e tal, mas como é que você identificou, pô, esse é o perfil de cliente, o teu processo para chegar nele? Cara, é através de um canal, um terceiro, você usa uma estrutura interna de cold call, sei lá, né? Qual é o teu processo, né, de venda? Hoje o negócio mudou um pouco, né? Antes eu era a pessoa que escrevia e produzia e eu precisava ter clientes que eram sites para me entregar. Então, hoje a gente já é os sites, então a gente pulou isso, a gente detém os sites e o nosso cliente dentro disso é o próprio Google. Assim, no geral, é o Google e algum específico que a gente atende. No caso,
com o Google, não é uma parte que a gente determina tanto, cuida de algumas informações, mas a gente chegou hoje a ter um time para isso. Na parte de redação, lá na época, uns anos atrás, como eu estava imerso demais nesse mundo, e todo mundo, com a internet parece um lugar gigante, no final do dia todo mundo se conhece. Se eu não conheço bem, eu tô a uma pessoa daquela dele, assim, tá muito próximo. E aí, era carente, assim, o mercado digital hoje ainda mas 4, 5 anos atrás ele era muito carente de profissionais. E como eu me responsabilizava em entregar, não sou eu que vou produzir, mas eu me responsabilizo que vai ter entrega. Se o meu funcionário ele não te entregar, eu vou entrar, eu vou atuar e vou entregar. Então isso fez alavancar muito os clientes por indicação mesmo. Então, um falando pro outro, e aí depois eu comecei a acessar os sites, mandar e-mail, eu comecei a entender o que funcionava ou não, eu já recomendava o conteúdo e comecei a crescer assim, até que eu percebi que prestar o serviço, que foi quando a gente mudou, ia me exigir muita mão de obra, eu precisava contratar cada vez mais horas de trabalho e a escala disso ia ser muito difícil de acontecer no final do dia. Cara, impressionante, né? Assim, o legal é que você teve uma perspicácia ali de interagindo, começar a entender o que era o mais importante, né? Não só de você administrar, mas, o que o cara tá querendo é isso. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, você está dizendo que lá atrás você identificou que para um blog ganhar tração, os elementos eram os mesmos que o YouTube desde o começo, cara. O thumbnail e o título, cara. O texto, eu preciso chamar o cara para entrar aqui, para ele entrar e vai ficar um tempinho. Pode ser que ele nem goste do texto, mas ele vai entrar. Exato. Eu vou ter gente circulando aquela página. Olha que louco. Interessante isso aí. Sim. Eu preciso me preocupar primeiro com ele acessar. Depois eu preocupo com o resto, né? Depois eu vejo para ele permanecer ali, já é um segundo passo. Isso é parte do teu processo de venda, então. Fala, cara, eu tenho o volume de acesso, eu tenho, dos portais que você gerencia ali, o volume de acesso é um fator importante para quem está querendo comprar, né? Sim, hoje principalmente, assim, hoje nosso pensamento eu preciso trazer cada vez mais pessoas para poder exibir a publicidade para essas pessoas, né? Então, a gente usa isso até hoje, né? A gente precisa trazer volume. E aí a gente vai entender o que precisa fazer para isso. O teu áudio tá falhando um pouquinho, de vez em quando ele corta umas palavras, então só para te dar um toque, mas e me conta o seguinte, outra coisa que eu acho que é legal, o pessoal, eu não sei se todo mundo tá aí, sabe o que é mídia programática, né? O que é mídia programática, né? Uhum. Vamos lá, então, essa é a parte mais complexa, assim, até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, inclusive de entender algumas coisas, porque a gente fica na prática ali, então a parte técnica eu não sei. Mas a programática em geral é tu conseguir exibir um anúncio certo para a pessoa certa. Então é quando tu acessa um site qualquer e tu tá pesquisando sobre geladeira e aparece um anúncio das melhores geladeiras para tu comprar. É o entendimento de vender a mídia estratégica, né, pontual, porque aquela pessoa quer e ela tem interesse. Então, os anúncios que vão aparecendo ali e ultra segmentados para cada usuário. Assim, num resumo. Sei bem o que é isso, mas você fala alguma coisa, daqui a pouco você entra num portal e fala, um banner gigante, olha, né? E essa segmentação, ela é um negócio bem interessante. E assim, pelo que eu acho que o Google, sabe, não tem nenhum outro controle sobre isso, né? Porque dependendo, os caras não conseguem, acho, derrubar isso, né? Se for um anúncio denunciado, alguma coisa assim, se for falso, assim, acho que o Google não consegue identificar, né? Porque ele só passa pelo servidor, deve ser, né? Sim. A gente, na prática, ali dentro dessa parte programática, dentro do nosso site, que a gente acaba controlando, é meio que um leilão que acontece, né? E conseguir segmentar alguma coisa, mas a inteligência, boa parte dela está na mão do Google, desse entendimento. Ele que detém as informações do usuário, principalmente. E a gente acaba usando essa tecnologia do Google a nosso favor. Legal.
E agora conta essa história aí de criar a empresa no meio da pandemia, começa a contratar gente todo mundo remoto que você nem conhece e começa a fazer um processo de gestão, cultura, né? Como é que... Porque eu entendo, num primeiro momento você precisava contratar e vender, e foi acontecendo, e talvez você nem enxergava a necessidade de muita coisa, né? De criar uma cultura, de ter um processo de gestão mais estruturado, enfim, de ter as posições corretas e tal. Como é que você desenvolveu isso da empresa num período que a gente está falando, um período que estava tudo meio confuso, né? Uhum. Eu acho que você criou uma empresa ali, já quase estava no meio da pandemia, quase saindo, e de lá para cá cresceu, né? Você teve um progresso aí fantástico. Fala um pouco sobre isso, por favor. Então, no começo era tudo WhatsApp, né? Travou aí? Não. Ah, tá. Aqui tinha dado uma travada, achei que qualquer coisa eu boto nos dados daí. Assim, eu vou até falar pra você não se preocupar, porque assim, eu faço pelo Instagram e eu apanho dele todas as quartas-feiras. Eu faço 20 testes. Eu não consigo entender, porque eu uso uma câmera 4K e a imagem sai horrível, né? Eu uso uma câmera celular no modo 4K, 60 frames por segundo. A imagem sai horrível no final, assim, eu falo, cara, não é possível que não... Já tentei de configuração, então... O som também, às vezes, fica falhando. Hoje eu estou testando até um novo modelo que vai me ajudar, espero. Vamos ver. No final, depois que eu vou... Mas, vamos lá, desculpa. Não. Boa. É que eu não sou tão acostumado, não sei disso. Mas, no começo, a gente precisava de gente, né? Eu até fiz esses tempos, eu palestrei sobre esse tema, que me pediram para falar sobre isso, eu falei. E aí, quando eu fui organizar... A gente, no processo de escala, a gente pensa, tipo, bota a gente pra dentro e não tem tempo pra pensar outra coisa, só precisa de gente pra fazer isso, coloca mais gente pra dentro. E vai botando gente pra dentro, cada vez mais. E era tudo por WhatsApp, e aí eu ligava todos os pontos, né? Eu parei um dia pra desenhar, e pensei, tipo, eu tenho um monte de setor e eles não se comunicam. Tudo exige que eu faça a ligação, porque um monte de grupo separado de WhatsApp, eu sou a única variável que tá em todos. Aí eu comecei a pensar, tipo, agora que a gente já chegou onde a gente quer, vamos pensar diferente. Vamos pensar o que a gente tem que organizar para não cair daqui. Porque o custo fixo começa a aumentar, começa a ficar caro manter muita gente e sem pensar nisso, a gente pensa, não, vamos dar um passo para trás. Crescer é muito bom, mas a gente precisa se manter também. E aí a gente entrou no pensamento de organizar essas pessoas. Mas até então era tudo no WhatsApp e a gente começou vamos organizar isso aqui. Aí eu contratei, eu tenho um pensamento que eu preciso ter boas pessoas, eu não preciso entender tudo, eu preciso ter bons profissionais na minha volta. Então eu comecei a contratar a consultoria de gestão, ali da Hyper, que a gente participa, a gente se conheceu, eu contratei o Daniel, eu contratei o Roberto, para montar isso, para conseguir ter organização. E aí eu comecei a pensar o que eu conhecia de organizado, né? E eram servidores de games, assim, tipo, principalmente de Minecraft. A hierarquia era muito... Oi? Pode falar, não, dei risada. A função do raciocínio, o que eu conheço é servidor de jogo, cara, que funciona. E eram muito bem organizados, assim, na época a gente usava o TeamSpeak e fóruns e tal, e era muito bem organizado, funcionava super bem. Pensei, eu acho que isso aqui tem como. E aí começamos a organizar e foi que a gente chegou no Discord, que foi o que todo mundo chama muita atenção, que a gente chegou. E aí foi de games, assim, tipo, a gente foi pegando dos games, voltando lá atrás na trajetória, vendo como é que a gente organizava para conseguir ter a moderação de jogos. E aí comecei a trazer isso para a realidade da empresa. Cara, e todo mundo, sei lá, os funcionários que você tinha contratado, todos remotos, sim, tinham familiaridade com a plataforma? Tipo... Boa parte sim, que o pessoal já era mais acostumado a jogar ali, tinha contato, mas tinha alguns que eram mais velhos, conhecimento. E aí foi um trabalho de ir aos poucos para não gerar tanto atrito, né?
Tipo, ok, vamos fazer mudanças, mas vamos gradualmente. Não vou tentar implementar um monte de coisa ao mesmo tempo e nada ficar natural para a pessoa. Não ser, tipo... O natural é abrir o WhatsApp todo dia para ver o que tem de mensagem. Não é abrir o Discord para ver o que tem lá. Criar a cultura de usar o Discord foi alguma coisa bem importante pra gente. E a gente tentou botar... Tipo, 1 ano foi só isso. Assim, tipo... Ok, eu preciso de outras coisas de gestão, mas agora eu vou pensar nisso ficar normal. Nossa, eu estava até comentando um pouquinho antes de você entrar que eu conheço poucos casos de empresas que eu estudo bastante isso até para entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, eu conheço poucos casos de empresas que gerenciam. Eu sei que tem algumas da Califórnia ali que gerenciam, inclusive, de tarefa via Discord, né? Para freelancers e tal. Eu tenho um amigo que é C-Level, que presta serviço para empresas da Califórnia on demand. Sim. Os caras põem um job, ele olha lá e fala, beleza, isso aqui eu faço. Eu tenho que desenhar uma estratégia, não sei para quê. Ele vai lá e outro modelo de gestão que também eu vi, ainda são poucos exemplos, mas segundo o Peter Diamandis da Singularity, isso deve ser o novo modelo, são as organizações descentralizadas, né? Eu vi uma empresa da China que tem 8 mil funcionários, não tem nenhum executivo, diretor, CEO, nada. São 2 mil grupos de 4 pessoas autônomos. Então, os caras usam o blockchain para distribuir os objetivos, então o objetivo é um objetivo global aqui e aquilo faz cascata. Cada grupo desses de 4 funcionários tem autonomia para contratar, demitir, usar as ferramentas que achar melhor, só tem que entregar o resultado. Estão autônomos. É um negócio muito louco na mente, né, do mundo que a gente conhece, ou que eu conheço. Você deve entender isso muito mais fácil, mas obviamente isso é uma grande corporação que já tem estabelecido o processo, gente, é mais difícil, mas, cara, algumas áreas devem implementar. Eu vi uma transformação desse tipo acontecer dentro do Itaú em 2, 3 anos, que assim, para mim, para um banco, é algo que eu nunca tinha visto na vida. Sim. Então, para mim, assim, o Itaú é um grande exemplo, até porque eu visitei muito o Itaú em diferentes fases. E banco era sempre isso, você vai ter gravata, todo mundo, cara, mais formalzão. E o Itaú, de repente, começou uma mudança ali, tipo 2017, 2018, começou a mudar as pessoas nas equipes, começou a colocar metodologias ágeis em todos os departamentos de criação, cartão de crédito, não sei o quê. Depois, os executivos mais top ali começaram a quebrar padrões também, começou a ir de jeans, que num banco isso era quase impensável, nem sexta-feira. Sim. Aí você começou a ver Itaú, os caras irem de jeans com blazer, sabe, um sapatênis, aí, mas depois eu comecei a ver, tipo, diretores executivos eu trabalhar de calça jeans e camisa polo. Tipo, isso, em banco, isso não existia. Então, é uma transformação, uma empresa que trouxe para dentro de casa o que eles falaram, cara, a gente tem que virar a chave, senão a gente vai se tornar um elefante obsoleto, que tá aí no banco, os bancos digitais correndo. Os caras fizeram uma virada muito rápido, cara. Tanto que, cara, o Itaú lançou esse ano um produto para gamer, criado por gamers junto com a equipe dos caras. Isso num banco também do Itaú, que tem 100 mil funcionários, imagina. Então, é legal que algumas empresas da velha economia, vamos dizer assim, algumas equipes, pelo menos, estão olhando para novas formas, tentando interagir com empresas como a tua, como a WBrain, que eu conheço, né, os caras falam muito de inovação, agility e tal, para poder implementar em áreas cruciais da empresa modelos de negócio diferentes, modelos de processo diferentes. Então, acho que é muito legal ouvir você falando. Eu até arriscaria dizer o seguinte: você conseguir enxergar esse formato como possível, ideal para vocês, por 2 razões. Uma, que você não conhecia outros antes. Então, tipo, cara, não tem uma marra, não sei. E o segundo é que você era familiarizado com isso. Eu fui olhar para os servidores de games, que eu via que era organizado, eu interagi com um monte de gente trocando conteúdo. Como é que eu trago isso para o meu universo?
ficar muito, muito bom. Isso. É muito isso, assim, tipo, acho que boa parte do que a gente conseguiu construir é porque a gente não sabia outra forma de fazer. Então, acho que é isso que tu falou, assim, tipo, eu não tenho injetar modelo, porque eu não conheço o modelo, eu preciso desenvolver tudo. Então, vai pegando referência e vai pensando, pô, acho que isso aqui, uma empresa completamente diferente está fazendo. Seria legal aqui dentro. E a gente começa a juntar um monte de coisa e vira um Frankenstein de um monte de coisas, e que é o que eu falo na empresa. Assim, para mim, a criatividade para construir qualquer coisa, ela é baseada nas referências que tu tem. Então, a gente foi construindo no que a gente sabia ali de referência e conseguiu chegar num lugar bem legal com isso. Que legal. E me diz uma coisa, você deve estar, sei lá, contratou gente de RH, etc. Você trouxe gente do mercado. Como é que essas pessoas entram e falam, putz, como é que eu vou lidar com isso aqui, né? Como é que eu vou fazer as coisas? Estou acostumado, né? Na maioria das empresas, cara, mesmo independente do tamanho, você tem, os softwares são mais ou menos padronizados, o tipo de ERP que usa, né? O processo de contratação, como que faz. Como é que alguém de uma cultura diferente entra e tenta se encaixar na cultura da tua empresa ou naquilo que você está criando, né? Sim. Então, assim, para ser bem sincero, foram bem poucas pessoas que a gente trouxe de outros mercados, assim, bem poucas mesmo. Não sei se eu conto numa mão quantas pessoas a gente trouxe. Porque dentro da nossa cultura está treinar as pessoas e capacitar as pessoas em vez de contratar pessoas prontas. Então, praticamente todo mundo veio do zero, de todos os setores, assim, tipo, eu que sou o CEO, o Tobias, que é o CEO, ele é diretor de operações, a Luciana, que cuida de todo o administrativo, a gente não tinha experiência nenhuma, a gente se prontificou a aprender. Tipo, o Natan, que é o outro sócio, ele era desenvolvedor, e ele começou a cuidar da parte de tecnologia. Tipo, a gente não tinha noção de como liderar um time, coisa assim. Tipo, a gente foi preparando todos os sócios, a gente foi preparando e estudando isso. E todo mundo que entrou para dentro da empresa, desde a época de redação, a única condição que eu tinha lá na época de redação era: mas todo mundo dizia, não sei escrever. Eu digo, não, tu sabe ler e escrever, é isso que precisa, é ler, escrever e vontade. Como escrever eu te ensino, toda a parte técnica eu te ensino, só precisa tu ter a vontade para fazer. E hoje, assim, a gente vai contratar, por exemplo, a gente foi contratador de tráfego. A única condição era que ele tinha que ter feito curso. Não precisava ter operado nada, feito nada, para operar verbas gigantescas, assim, que a gente roda de tráfego. E a gente queria pessoas que não sabiam, para a gente conseguir treinar de jeito. E todos performaram muito bem e trouxeram resultados super bons. A gente foi em todos os lugares, a gente foi pensando nisso. Mas os poucos que vieram... Então, só completando disso, todo mundo que acabou chegando era muito novo. E por ser muito novo, tinha alguma experiência. Principalmente, se não tinha do Discord para jogo, teve no meio da pandemia, porque falava com os amigos por ali, alguma coisa assim, se conectava com alguém por ali, então já conhecia. Os que vieram do mercado mais tradicional, por exemplo, tem um Thiago que cuida do financeiro, que ele já veio de um mercado bem mais tradicional, mas era do mercado tradicional de agência, então ainda era mais tranquilo, não era tão distante. Com termos, com tudo, né? Exato. É mais complicado. Ele tem mais dificuldade para usar, mas a diferença que a gente tem é a ferramenta que a gente usa, porque o resto é comunicação assíncrona. É igual se fosse comunicar por e-mail. A única diferença é que não é e-mail, é um canal diferente do Discord. Então a gente se preocupa nisso e principalmente em não gerar atritos. Eu não quero aplicar ao mesmo tempo, eu não vou botar, tipo, tu tem que usar o Discord, tu vai ter que fazer dele, tu vai ter que preencher um documento, um Monday com as suas tarefas, tu vai ter que fazer um monte de ferramenta ao mesmo tempo. Não, vamos aos poucos, com coisas que realmente são relevantes para te usar. Então, primeiro, entende o Discord, faz isso aqui entrar na tua rotina, a gente adapta e faz toda a comunicação por aqui, tudo por aqui. Depois disso, agora a gente vai para uma ferramenta externa para conseguir organizar alguma coisa que não funcionou por aqui, mas a gente cria um modelo e aí a gente vai
preocupando muito com o atrito. A gente sabe que se eu sair aplicando 15 coisas ao mesmo tempo para o cara ter que lembrar, nenhuma vai virar natural para ele. E hoje o Discord, para boa parte do time, é natural, assim, tu abrir, tipo, vou começar a trabalhar, abro o Discord e eu leio ali o que eu tenho para fazer. Eu não uso o WhatsApp para trabalhar, assim, para falar com o pessoal há muito tempo, assim, eu falo com sócios só, e é isso, porque quando é urgente, porque eu tô com o celular, mas normalmente vai pelo Discord também, e a gente pede para ser pelo Discord, tipo, bota no Discord que lá eu fica salvo, por favor, arquiva, faz uma mensagem bem estruturada que facilita. Muito legal. E, cara, como é que você olha o portfólio de vocês? Tipo assim, você vai adicionando novas coisas dentro daquilo que você já faz, você buscando aumentar nesse sentido, ou você começa a olhar em volta e falar assim, opa, peraí, isso aqui talvez possa complementar, ou até, assim, eu já atendo esse cliente aqui e ele consome dezenas de outras coisas aqui que eu talvez possa fazer com os skills que eu tenho. Como é que você avalia isso? A gente formatou o formato de holding pensando em... Eu tenho concorrentes que sentem falta de ter o que eu tenho e que eles têm alguma coisa que eu não tenho, que eu consigo usufruir disso em algum momento. Então a gente vai fazendo essas junções e trazendo empresas para o grupo, pensando em onde eu agrego e onde eu absorver alguma coisa também. Às vezes o que eu absorvo é tamanho, e pra gente tamanho já é um negócio bem importante pra gente conseguir. Às vezes eles têm muita disposição para buscar coisas novas e a gente acaba tendo uma operação hoje já muito grande e é difícil ter alguma coisa extremamente nova ali, tipo, precisaria de criar um time para isso, mas eu posso pegar um pedaço da empresa para mim tocar e os sócios que estariam lá ficam tocando a partir de inovação, por exemplo, ou alguma outra área que para a gente é importante. Então a gente vai pensando nisso e vai conseguindo se modelar e crescer, vendo o que é complementar, o que eu consigo agregar ali. E tem um problema que a gente sofre em alguns momentos, que é de precisar meio que refazer a estrutura da empresa. Então, antes era muito comum, assim, tipo, sei lá, de 4 a 6 meses a gente refazer o organograma da empresa para reestruturar. Assim, a gente aprendia uma coisa diferente ali e, isso aqui vai tornar a gente mais eficiente. A gente remodela tudo e vamos lá, agora aqui, o último a gente está conseguindo manter já faz mais de 6 meses que a gente conseguiu chegar nele. Sabe, isso é um negócio legal. Você sabe, eu trabalhei 10 anos na Samsung, né? A Samsung tem um modelo que é o único que eu vi, assim, empresas desse porte. A Samsung tem, sei lá, acho que 400 mil funcionários no mundo, fatura 350 bilhões por ano. A Samsung, todo ano, em outubro, ela troca tudo lá em cima, muda de posição. Então, assim, o cara, eu já estou há 10 anos, não esquece. Esse cara chegou num nível de VP lá, todo ano ele circula. E aí o que acaba acontecendo é que, assim, o cara lá no headquarter mudou de área, ele olha para a área nova dele, naturalmente ele vai fazer mudança para ali para baixo. Ele fala, essa posição aqui eu quero alguém que eu conheci que veio. O cara vai vir de uma área que ele já trabalhou. Então, esse refresh na estrutura, a Samsung faz todo ano. Então, assim, outubro, de agosto até outubro é uma correria da empresa, porque os executivos falam assim, eu sei que vai ter mudança, não sei qual, então todo mundo fica correndo para levantar resultado, o que foi de projeto importante. Então vem muita gente de outros países circulando e fala assim, o que esses caras fizeram? Tá dentro da minha estrutura? Será que eu posso replicar alguma coisa aqui? E é bem interessante isso, porque você quebra aquela história do padrão. O líder tá lá há 15 anos, cara, fazendo, o cara conhece isso aqui. O cara de R&D vai para vendas. O cara tem que aprender e criar a estrutura dele. Então, isso é bem interessante. Os caras fazem isso todo ano. É um modelo interessante. E, assim, para uma empresa do tamanho que ela o processo de tomar decisão é extremamente rápido. Assim, raríssimas coisas no tempo que eu fiquei lá, raríssimas coisas levavam mais de 24 horas para ser aprovado, não importa o que seja. Aprovado ou reprovado, vai envolver um vice-presidente global, cara, de um dia para o outro.
segura. A decisão pode até ser não, e às vezes é não porque o cara não entendeu. Ele não fica revoltando, mas eu não entendi isso aqui. Ele fala assim, rejeito porque eu não entendi isso. Você tem que começar o processo novo e pensar da próxima vez o seguinte: opa, então tem que ter mais clareza aqui. E aí você faz a lista, cara. Tem que ir aprovação local, regional, global. Depende do tamanho do projeto, mas o processo é rápido. Sim. Então, são modelos interessantes que é bom olhar, que a gente aprende com isso, né? Então, são coisas que algumas empresas, acho que não é possível. A Samsung, a meta é semanal, no mundo inteiro. Então, você pega a meta do ano, divide por 4, que divide por mês, divide por semana. Toda segunda-feira tem reunião de acompanhamento. O presidente da empresa senta com os times de vendas toda segunda-feira e bate como é que foi semana passada, o que sobrou de semana passada para que vai ter que recuperar, quais são as ações para poder fazer os resultados dessa semana. Isso é muito louco, cara. Aprendi muito com isso. Sim. Então, são coisas interessantes para a gente olhar como exemplo, né? Então, eu falei de as organizações autônomas, que você que está com a empresa formando ainda a cultura, né, tamanho, são coisas que é legal olhar para você, pô, será que isso se encaixa no meu modelo? Será que eu consigo criar um híbrido disso com o que eu tenho e talvez traga um resultado diferente, né? É bom estudar modelos de gestão assim que podem trazer opa, né? Exato. É sair dos games. Pegou uma... Cara, mas olha, é muito interessante porque o que é bom? A tua visão, o legal é isso, que assim, você trouxe um modelo de gestão, você não foi pro Discord olhando como ferramenta de gestão, você foi pro Discord olhando como uma ferramenta que você conhecia, que você sentia como organizado que você fazia lá. Assim, cara, lá eu tinha acesso às coisas, sabia onde pegar o que, sabia com quem falar e quando. Então, de novo, o fato de você não ter um histórico, tipo assim, trabalhei com gestão, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Você não tem esses padrões, então fica mais fácil. Sim. Outra pergunta interessante o lance do redator, você tinha formação na área, como é que você entrou nisso e falou, pô, eu sei escrever? Eu tô falando isso porque você falou assim, você fala pra equipe, não, você sabe ler e escrever, deixa que eu te ensino o resto. Como é que você desenvolveu essa habilidade porque escrever, para mim, é a coisa mais importante de todo profissional. Assim, acho que são 3 coisas que todo profissional, independente da área, carreira, tinha que prestar muita atenção. Uma é como fazer relacionamento. Como criar relacionamentos duradouros, de negócios, pessoais, etc. Né? Baseada na integridade. Tá? O segundo é falar. Aí as pessoas acham que falar é saber falar bonito. Quando eu digo falar é o seguinte, cara, como é que você, ao se apresentar, fala do que você faz e não de você, sem ser arrogante, né? E o escrever, e o outro é escrever, que é exatamente isso. Às vezes, você escreve um texto com 500 palavras que não diz nada. Não é isso? Não, então... Fala um pouco sobre essa questão do redator aí, por favor. Eu me tornei redator, como eu falei, eu me tornei redator por uma necessidade de uma página que eu participava, e, pô, tu escreve, e qualquer coisa, assim, diferente se eu sabia ou não. Eu não, escrevo, pô, todo dia aqui, adoro escrever, escrevo conteúdo pra internet, sempre. Então faz um texto aqui, e pô, eu lembro até hoje, meu primeiro texto demorou 5 horas para ser produzido. E era um texto simples, assim. E aí eu percebi que eu precisava melhorar isso. Entender o que era e como é que eu precisava fazer. E eu comecei a escrever em volume muito grande. Então, eu precisava acelerar e produzir de uma forma mais rápida. E eu comecei a ler bastante conteúdo, entender o que eles estavam sendo produzidos e consumir muito conteúdo de diversas formas, principalmente o digital, porque tem algumas características que escrever no digital que eu fui percebendo que ela precisa ser diferente.
tu precisa, às vezes, assassinar, entre aspas, a língua portuguesa em alguns sentidos, porque a leitura precisa ser fluida, ela não pode ser um parágrafo construído de uma forma grande. Às vezes tu vai quebrar o parágrafo em vários parágrafos para o leitor ter a sensação de que ele tá tendo uma leitura rápida. E às vezes é o mesmo tamanho, só está quebrado em vários parágrafos. Então, a gente foi fazendo uma experimentação de perceber o que funciona e criar as próprias técnicas, e daí ir para a área mais técnica específica de entender SEO, copywriting, e entender onde usar os gatilhos e tal. E eu estudei muito isso. Eu sempre tive até meio receio de dizer assim, não, eu sou copywriter. Não, eu escrevo, eu uso os gatilhos e tal, porque eu achava, não, pô, ser copywriter precisa ser um negócio extremamente complexo. E aí depois eu entendi, não, pô, é só fazer uma comunicação que funciona, que é efetiva usando os gatilhos específicos, não é colocar um monte de palavra que gera algum sentimento na pessoa. Então a gente foi entendendo o que era e construindo, e é criar ali meio que, nem sabia o que era processo na época, mas meio que processos, assim, tipo, pô, configura desse jeito aqui, faz dessa forma, parágrafos de X tamanho, usa essas referências, e vai construindo o texto baseado nisso. E a gente conseguiu ter uma produção muito rápida, como já existia um padrão ali para ser seguido, e a gente conseguia gerar conteúdo de praticamente qualquer coisa. Assim, às vezes a gente vê uma foto no Instagram, escrevi muito tempo fofoca, né? O pessoal acha que não, mas... Ah, é? Que legal. Os principais nisso eram fofoca. E a gente via uma foto, às vezes, e conseguia produzir um conteúdo em cima dessa foto. Eu sei que eu não posso revelar o que é de começo, eu preciso contar uma introdução sobre aquela pessoa, aquele famoso ali, o que está acontecendo. E por ter... foi um negócio que eu sempre disse, precisa ter referência, porque para produzir o conteúdo, tu precisa entender quem é aquela pessoa, pelo menos. Por exemplo, tu escrevendo sobre um famoso, tu precisa trazer um gatilho de um conteúdo... sei lá, tipo, tô falando sobre o Neymar, eu preciso saber de onde ele jogou, o básico sobre aquilo ali eu preciso entender para trazer, para construir o conteúdo até chegar no que aconteceu. Então a gente foi montando isso até chegar, e uma coisa que mudou muito o jogo de escrita depois foi quando a gente foi, eu digo a gente porque era já empresa, né, escrever roteiro, e aí o roteiro é pior ainda, assim, no sentido de dificuldade, porque ele precisa ser lido ou dublado ou transformado num vídeo, né, no geral. E aí tu precisa prestar mais atenção em como é que tu vai fazer, como é que vai ser a desenvoltura, tentar entender o trejeito da pessoa que vai produzir aquilo ali para colocar. Então a gente foi produzindo em cima disso e criando esses padrões. Então, se é isso, vai para cá, tentando deixar mais otimizado possível. E aí chegou no ponto de poder dizer, se tu sabe ler e escrever e tem vontade, a gente consegue te treinar, porque eu tenho... Se acontece isso, é isso, se acontece aquilo, é aquilo, então eu tenho um processo já de escrita formatado. E a gente chegou para conseguir desenvolver isso. Nossa, que legal, cara. Escrita para mim uma coisa, você produz script de vídeos para terceiros, é isso? Tipo, cara, alguém pede... A gente produziu durante muito tempo o conteúdo, tipo, o roteiro mesmo de vídeo, tanto de pessoa aparecendo, quanto de vídeos só dublados ali que aparecem com imagens. A gente já tinha os nossos canais sobre isso também. Eu cheguei a produzir roteiro para programas de TV também, tipo, para pessoas mais diferentes, que é outro modelo, mas a gente sempre ia tentando entender o que precisa e montar esse processo em cima disso, porque para lidar com uma pessoa que ela não tem o conhecimento, eu preciso ser o mais didático e claro possível, né? Entra nisso. Eu preciso conseguir escrever o que a pessoa precisa fazer, não é só escrever como ela tem que fazer. Exatamente. Olha, que interessante, cara. Nossa, que interessante. Muito... você, cara, com 23 anos tem uma puta vivência. Por isso que eu costumo muito falar, eu lidei muito com equipes de diversos tamanhos, né? Eu costumava falar muito isso, cara. As pessoas confundem conhecimento com experiência e confundem muito idade com maturidade. São coisas que, né, não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Tem gente que tem experiências que se traduzem em conhecimento, e a gente tem conhecimento e não tem experiência. Então, assim, tem gente que quer falar de algo que não sabe nem como é aquilo na prática. A experiência é isso, né?
Eu pego o conhecimento, eu testo, eu tomo porrada com ele, eu reviso, eu reajusto, eu aplico de novo, eu tomo porrada. Quando faz experiência, cara, eu já fiz isso aqui algumas vezes, eu posso te dizer que você não vai, talvez seguindo as minhas dicas, você não erre de novo o mesmo erro do mesmo jeito. Você vai errar de outro jeito, assim. Desse jeito aqui, eu já tô falando, não faz, que vai dar esse erro. Né? Então, e você, cara, você conseguiu num espaço de alguns anos criar um estofo de falar, pô, peraí, isso aqui eu sei como funciona, né? Porque a gente vê isso, sabe, tem muita gente jovem da tua idade aí, eu falei jovem mesmo, porque assim, meu filho tem 21 anos, então, cara, que pô, tem experiência com copywriting, que tem, outro tem experiência com tráfego, mas o que você tá falando é assim, cara, eu posso dizer que eu faço copyright aqui, eu faço tráfego, porque o meu negócio começou com isso, que eu tenho uma empresa que tem tantos funcionários que, sei lá, que eu estou formatando para se tornar uma holding. Isso é difícil encontrar, cara. Você tem um grau de maturidade na visão dessas coisas que é muito, muito interessante. Parabéns. Obrigado. E foi, acho que, para chegar nisso, acho que eu não no começo, né? Mas eu não optei por fazer faculdade, por exemplo. O meu ensino médio foi mais trabalhando do que estudando. Eu passei por esse caminho, mas eu me dediquei muito a entender. Então eu sabia que quando eu era muito novo eu tinha muito tempo e podia correr muito risco. Assim, tipo, risco ilimitado, porque se der errado eu vou para outro caminho depois e ainda dá tempo. Então aproveitei essa possibilidade para me expor a tudo que dava. Então, e me formar, tipo, a minha formação acabou sendo extremamente generalista, né? Não foi extremamente fundo em alguma coisa. Mas pro meu intuito, que era ter uma empresa, ser empresário e ter o ser generalista me ajuda. Eu consigo ciclar de conversar com o time de desenvolvedor ao time comercial e entender, pelo menos, o que está acontecendo e conseguir direcionar o que eu quero. Eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar. Às vezes eu não sei como executar exatamente, mas eu sei me expressar para o time conseguir construir isso comigo. Muito legal. Agora me explica um pouquinho o teu processo de venda, isso para o time comercial. Basicamente, o teu processo de venda, ele é digital, ele é um misto do digital com físico, e até por que eu pergunto isso, né? Hoje, óbvio, muitas empresas focam muito no digital, né? Eu sempre cito como exemplo o seguinte: o meu filho, ele trabalha para a Meta. O filho trabalha numa das equipes de cold call para vender anúncio para o Instagram e para o Facebook. Então, a Meta tem acho que tem cerca de 500 pessoas trabalhando offline no estilo de cold call, equipes distintas. Uma faturou ano passado 150 milhões, vendendo anúncio por telefone mesmo. Os caras têm uma meta diária de fazer X ligações produtivas, a meta vai gerando pipeline e vai alocando diferentes níveis de investimento, não sei o que, para equipes. Sim. E esses consultores vão ligando. Então, como é que é o teu processo de venda? Hoje a nossa comunicação, ela é basicamente, o time comercial, ele trabalha junto das agências. Então, trabalho meio que de formiguinha, de achar as agências, contatar a agência e apresentar o produto daí. A gente não gera tráfego para isso, sabe? Tipo, isso é um trabalho bem mais artesanal mesmo. Então, é uma das menores áreas, porque a gente acaba tendo tudo automatizado numa área com o Google, e aí isso é um braço que a gente está criando dessa parte comercial. Então, tem o time que fica em contato com essas agências de performance. Então, normalmente elas entram em contato com o cliente final e trazem as campanhas de performance. Abrindo parênteses, campanha de performance por exemplo, o Santander, ele faz uma propaganda na Globo e ela entrega alcance. Ela não necessariamente é mensurável a performance que ela gera, mas essas instituições bancárias e outras empresas, elas têm um grupo de performance. Elas têm um orçamento que precisa entregar conversão. Então, entra
desse braço de entregar conversão, entregar resultado, não necessariamente só visibilidade. Então a gente tem essas pessoas que vão direto na agência de performance e a gente está criando o braço que já vai contatar direto a empresa para trazer. E, de novo, é um trabalho artesanal de tomar um café com a pessoa, de estar em contato, muito mais humano ali, de estar próximo para conseguir trazer essa conversão para a gente, de conseguir fechar algum contrato. Que é o que funciona, né? Sempre funcionou, o que converte, né? Muito bom. E me conta uma coisa, quais são os teus planos de crescimento, o que você enxerga do grupo, da Expo Mídia, nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, que assim, 5, 10 anos é quase uma eternidade, né? Nos dias da pandemia, 5 anos, o mundo já virou a maior, quando o mundo vai ser, sei lá, turista, né? A gente nem pensa tão longe, assim, tipo, no dia a dia. A gente começou a pensar mais longe, o mais longe da gente é, tipo, vou pensar o próximo trimestre. Agora há pouco. A gente tem alguns objetivos, mas porque muda muito, né? Então, o modelo de negócio muda. O nosso objetivo principal hoje, que a gente está construindo para o longo prazo, é no sentido de ser um canal de mídia, não depender do Google ou de alguém para isso. A gente detém o público tal qual um canal de TV, a gente ser esse canal de mídia em diversas áreas, em diversos países. É o caminho que a gente está correndo atrás para não depender de ninguém, e tem algumas vertentes dentro da empresa trabalhando para construir os produtos também. Depois que a gente detém os canais de mídia, se a gente também tiver o produto, a gente conseguir abraçar isso também é um bom caminho. Muito legal. Pessoal, boa noite, Wesley. Cara, eu vou até depois, eu vou te conectar com um amigo que esse cara também é um empresário fora da curva. Eu vou falar com ele aqui na resenha. A gente era para ser semana passada. Ele me falou semana passada, mas eu já tinha alguém agendado. Ele falou, cara, então vamos ver outra data. Esse cara, ele é um empresário da publicidade há muitos anos, né? O cara tem a minha idade. Mas ele começou a trabalhar forte. Uma das empresas dele, ele se associou com o Reginaldo Leme, que era o cara que fazia as narrações de Fórmula 1, né? Instagram, Band. Uhum. Ele montou, junto com o Reginaldo Leme, uma equipe. Todos os canais cortaram a questão da transmissão da Fórmula 1, Fórmula Indy. Eles montaram uma equipe para fazer isso no YouTube. O canal tem 1 ano, está com 3 milhões de inscritos. E, cara, eles estão falando de trazer a Indy para o Brasil de volta. O negócio cresceu. A repórter que saiu da Globo foi para a Band. Saiu da Band e foi estar com eles no YouTube. Então, esse cara, ele começou um trabalho aí no meio da pandemia também. E ele fez captação de recursos financeiros no mercado com investidor para comprar canal do YouTube, criou uma esteira de receita ali. Então, um modelo que ele já tinha desenhado, chegou a comprar canal lá fora, focado no YouTube, né? Uhum. E tem bastante visão, experiência com creators, né? Então, o cara está fazendo um negócio, ele tem uma visão diferente, tem acesso a gente interessante, né, no mercado como um todo, de publicidade, conhece muita gente. E talvez um cara faça sentido vocês, pelo menos, se conectarem, né? Assim, para achar sinergia. Sim. Um cara muito bem aberto, cara, o Léo, ele fez um reality show lá em 2018, eu acho, na Sony, de startups. Chamava Startup Show, e agora ele está retomando o Startup Show, vai fazer de novo. Esse cara trabalha muito com mídia e tal. Ele foi, durante muitos anos, o Brasil Jazz Festival, que era o maior festival de jazz do Brasil, é ele que cuidava. Ele falou, cara, estou trazendo o Jazz Festival de novo no Brasil, estou falando com o Ministério da Cultura. É um cara antenado, fazendo coisas interessantes. E um cara que tem muitas flexões também. Talvez faça sentido vocês falarem e fazer sinergia. Esse negócio do canal do Reginaldo Leme, o negócio está crescendo muito. Eu estou até conectando ele com algumas empresas, que assim, as marcas querem anunciar no lugar desse cara. O cara tem 3 anos de inscritos e
é gente de uma reputação boa, né? Os caras super conhecidos e tal, que trazem gente, estão fazendo trabalho no LinkedIn, então, muito bom. Muito interessante. E, cara, legal, você tá... Olha que interessante, eu tô falando de 5, 10 anos, você tá falando, cara, eu tô começando agora a tentar enxergar uma meta pro trimestre seguinte, tipo, né? Cara, próximos 3 meses vamos fazer assim, assado. Que é bom também, assim, a gente, assim, às vezes, eu fico sempre pensando no seguinte, né? O lance do modelo mental já programado ali, às vezes a gente fala assim, eu vou ter que fazer isso como o cara não tem isso. O cara tá funcionando bem, o cérebro ele precisa ter. Ele pode até olhar e ver se isso vai trazer algo a mais. Eu sempre lembro o seguinte, eu tenho um amigo que ele trabalhava em agência, em empresa de pesquisa de mercado e tal. E eles foram falar com o fundador do Habib's. Pô, eu quero fazer uma pesquisa para te mostrar o negócio de crescimento desse mercado. Por que você tem que abrir loja onde? Eu falei, cara, eu faço isso desde que eu abri o Habib's. Sem vocês, o que eu precisaria de vocês? O que vocês vão me trazer? Eu já tenho 700 lojas, o que vocês vão me trazer que eu não fiz nas 700 lojas? Então tem muito isso, né? Que a gente, às vezes, fica no viés de, pô, mas o cara não tem isso, o planejamento dos próximos 5, 10 anos, né? Sim. Porque para mim, por exemplo, que eu sempre trabalhei com isso, cara, você tem que ter a visão do que você quer, onde você vai, né? Então, às vezes, quebrar um pouco esses paradigmas também. Tinha uma propaganda da IBM lá em 2000 e pouquinho, que era no começo da internet, e a propaganda falava mais ou menos isso, que começava, tinha um senhor já, que era tipo o dono do negócio, tomando um café assim no balcão, e aí do lado dele tinha um filho, rabo de cavalo, assim, no cabelo, aí o filho falava assim pra ele, nós precisamos colocar nosso negócio na internet. Aí o pai pensava, tomar um banho de café, olhar o filho e falava assim, por quê? E aí, silêncio, o filho fala, se você não sabe por quê, você vai falar assim, cara, eu tô vendo 3 meses, talvez até porque todo mundo tá me falando que eu tenho que ver, mas meu negócio tá funcionando até aqui assim. Pode ser quando você olhar assim, cara, agora eu sei como fazer o negócio crescer mais, que agora eu tenho uma visão do que eu quero, e aí você vai, né, direcionar esforços, recursos, etc., para fazer isso. É uma coisa de pensar, a gente começou a mudar isso, porque antes a gente não conseguia nem pensar se o negócio existiria depois de 1 mês. Então, pensar 3 meses, mas talvez ele nem exista amanhã. Então, o nosso trabalho durante... Que nem eu falei, a gente cresceu, depois a gente pensou, preciso me manter. Então, 2021 cresce, 2022 mantém. Aí, 2020, o que a gente fez em 2022? A gente começou a ver o que faz o meu negócio talvez não existir no mês que vem. E tenta tirar todas essas possibilidades, para mim ter certeza que o negócio vai existir no próximo mês. E agora que eu sei que ele vai existir, indiferente da catástrofe que seja, do apocalipse que seja, que a gente chama, a gente tem os planos apocalípticos ali, que se acontecer isso, a gente já sabe para onde correr. Então agora a gente consegue começar a pensar, tipo, a gente tem os nossos objetivos, não, a gente quer chegar em tal tamanho e tal, mas a gente começa a pensar exatamente, pôr no papel, o que eu faço para chegar. Eu já estou preparado, eu tenho uma estrutura ali, eu tenho um terreno organizado, eu tenho uma estrutura formatada agora para mim conseguir seguir crescendo e sabendo o que eu preciso fazer em cada etapa desse crescimento. Então, a gente está começando nisso, porque antes, se eu pensasse, eu mudei de negócio durante um monte de vezes no meio do caminho. Então, não adianta gastar energia pensando muito tempo para frente, porque talvez nem existisse para frente. Muito legal. Muito legal. Cara, a gente está aqui chegando 1 hora de live já, né? Acho que a gente começar a se direcionar aqui para finalizar o bate-papo aqui é bom. O bom da resenha é isso, cara, porque não é o dado formal, não fico aqui com o script. Eu vou perguntando o que eu acho que tem que ser. Então, essa pergunta eu fiz para todo mundo, eu acho que para você até vai ser mais interessante, porque é uma pergunta seguinte, cara, se você tivesse que deixar 2 mensagens aqui para quem está nos ouvindo, quais seriam? Os demais são todas pessoas com muita vivência, né? Então, é sempre pensando na experiência anterior, né? Bate-papo aqui com gente muito boa,
e você não é diferente, mas a tua experiência é diferente. Né? Não está alinhada ao tempo. Você fala, puta, eu estou 30 anos como executivo em grandes empresas, gerenciando grandes orçamentos. Não, cara, eu comecei uma empresa faz 2 anos. E tinha dia que eu não sabia se eu ia existir no dia seguinte, tinha mês que eu não sabia se eu ia existir no mês seguinte, e hoje eu já estou olhando 3 meses na frente. Olha isso, que legal. Então, dentro de tudo que você falou, cara, eu podia arriscar, eu falei que eu podia arriscar, eu sabia que eu queria algumas coisas. O que você daria de mensagem? Se você tivesse deixado 2 coisas, o que você falaria para quem vai assistir, enfim, né? Porque eu acho que isso é um ponto. Principalmente para quem é mais novo ainda do que eu, que assista. Sei que tem bastante gente, eu consumia muito esse tipo de conteúdo. Se tiver a possibilidade de arriscar, é o tempo, assim, é o melhor tempo possível, correr risco e saber por que está correndo. Então eu sempre soube o que eu queria. Então eu sempre falava, eu quero me aposentar com 25 anos, uma aposentar, poder escolher o que eu quero fazer. Eu estou falando disso durante a minha adolescência porque eu quero estar em tal lugar. Então eu já sabia o que eu queria fazer, eu arrisquei com esse objetivo. E foi o que me ajudou muito. E a outra coisa que é o lema que a gente tem dentro da empresa, que é errar rápido para aprender rápido e refazer rápido. Não ficar esperando ou lamentando que errou ou ficar com medo de errar. Quanto mais errar, o erro é conhecimento, né? Então, principalmente em coisas novas, não dá para ficar esperando. O tempo ele é crucial, né? Então é melhor tu errar e conseguir reajustar a rota. E de novo, falando em internet, em coisas que estão surgindo, é melhor do que esperar e daí depois ficar pensando, eu tinha essa ideia para produzir, o cara lá tá gigante e eu não apliquei porque eu não sabia como fazer alguma coisa assim. Acho que são as 2 coisas que eu carrego no meu dia a dia sempre. Muito legal isso. É um recado que não é só para quem é mais jovem, não. Assim, óbvio que tem a questão do risco, né? Cada um, dependendo da fase de vida que você está, você tem mais a arriscar, você tem mais medo de perder o que você já conquistou, etc. Mas fantástico, muito bom, João. Sim. Cara, você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade aí. Você quer falar da sua empresa, o que você quiser falar, que o espaço é nosso. Então, disso que tu falou do risco, o meu jeito de correr risco antigamente era dar all-in todo dia. Ganhei X. Então eu tenho exatamente X para botar no mês que vem. Assim, foi all-in atrás de all-in que fez a gente chegar até aqui. Hoje o all-in custa muito caro, a gente não faz mais essa loucura, mas fez a gente chegar onde a gente está, assim, ter disponibilidade e ter sangue frio para fazer isso, sabendo onde a gente queria chegar. Isso é... E como a gente hoje acaba não prestando o serviço para fora, né? Então eu gosto de falar sobre ela, sobre o que a gente faz, mas não tem uma divulgação. Mas quem quiser seguir @SpoonMedia, a gente vai compartilhar algumas coisas nos próximos dias. A gente está organizando isso aqui no Instagram. Muito legal, cara. Obrigado pelo teu tempo, pelas lições que você me deu aqui. Por compartilhar. Eu acho que é muito legal compartilhar histórias como a tua, porque para mim é uma intuição, né? Assim, eu sei que algumas coisas lá atrás eu não arrisquei, eu não tinha oportunidade, mas algumas coisas agora eu sei que ouvindo que você vai falar, o que você falou, cara, eu deixei de fazer porque não sabia se ia dar certo e tô vendo lá, eu passei tudo. Só para o spoiler aqui, eu devo ter feito umas 200 coisas dessas, tá? Ou que eu dei de ideia para alguém e falei assim, cara, isso aqui deve funcionar. Foi só... Foi. Mas que bom, porque para mim é a lição sempre, aprendizado, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, eu sei que você estava na correria. Isso aqui vai ficar gravado, depois eu vou formatar, vou postar no YouTube, fazer... uma indicação lá no LinkedIn e se você autorizar, eu estou trabalhando os demais, na verdade há umas 2 semanas atrás eu falei com os demais entrevistados que eu estou com um projeto de transformar isso num livro. Isso, a ideia me veio do nada, num domingo aqui, eu falei, cara, eu peguei uma das lives, fiz o transcription dela,
Cara, muito material. O que a gente conversou aqui, isso é uma porrada de ideia. Isso, óbvio, vai dar um baita trampo, porque eu tenho que transcrever, tenho que revisar, depois uma live só deu 37 páginas, eu tenho que separar, sei lá, 5 ou 6 disso, né, tópicos, e para quem autorizou, eu vou mandar para revisão e tal, e vou trabalhar para transformar isso num livro, acho que é um outro formato, mas que em formato de lições mesmo, né, o que eu aprendi sobre disciplina, sobre risco, medo, sobre planejamento, sobre estratégia, sobre tudo isso conversando com pessoas de diferentes posições, né, diferentes empresas e tal. Isso acho que é um baita material. Sim, não, tá autorizado. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, a gente já passou de 1 hora aí. Obrigado às pessoas que estão assistindo. Valeu. Eu que te agradeço. Falou. Então, obrigado, a gente se fala. Depois eu te chamo no WhatsApp, eu vou te conectar com o Léo. Tá bom? Até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Semana que vem tem mais aí.